Gente, então tem uma questão aí na nossa lista, que está a questão número 11, na verdade ela não é a 11, né? Ela é a 12, que está lá no final. E ela é uma questão de química que está um pouco deslocada, porque ela está junto com as questões de cálculo lá, mas na verdade ela é de química. E o que a gente vai tratar nessa questão aí, eu vou tratar até com um pouco mais de cuidado, é a questão da oxidação e redução. E aí o problema está pedindo o quê? Explique o processo que está ocorrendo na pilha voltaica, isso já é importante, tá? Olha que fez essa circulada. Mas na pilha voltaica, vamos fazer bonitinho, na pilha voltaica desenhada a seguir. Então a gente tem uma pilha aqui, esse desenho clássico de uma pilha. Aqui é esse aparelhinho aqui, ele serve, né? Para medir, ele vai medir uma corrente elétrica Por quê? Por que vai ter uma corrente elétrica? Porque os elétrons eles estão saindo desse eletrodo e passando para esse eletrodo aqui. Quando eles passarem aqui, esse aparelho vai medir essa corrente elétrica aí. Para quem gosta aí de física, essa corrente elétrica ela é indicada pela letra I, né? Então vamos entender o que acontece. Aqui a gente tem um eletrodo de ferro. A gente tem aí, nesse caso aqui, o eletrodo de ferro, né? Está desenhadinho aqui o eletrodo de ferro. Desse lado a gente tem um eletrodo de carbono, tá, gente? E a direção dos elétrons está vindo do ferro para esse eletrodo de carbono. Primeira coisa, a gente está falando do elétrons saindo e elétrons se movimentando. A gente tem que saber, então, a questão de oxidar e reduzir. Se a gente for colocar aí, então, ó, oxidar, a gente pode chamar oxidar de, vamos colocar de azulzinho aí, perder elétrons, né? O processo de oxidação, ele é um processo em que ocorre a perda de elétron pelos átomos de uma substância, enquanto o processo aí, ó, de redução é quem vai ganhar esse elétron. Gente, sempre um ganha e o outro perde. Então, na redução vai ser quem ganha. Deixa eu escrever de novo que eu errei aqui o ganha elétrons. Tá? Nesse caso aqui, os elétrons eles estão saindo daqui e indo para lá. Logo, o que a gente tem acontecendo aqui, a gente tem a perda de elétron desse lado. Desse lado vai estar acontecendo a oxidação. Enquanto desse lado aqui da nossa pilha, vai estar acontecendo a redução. Tudo bem? Então, quando acontece a oxidação, primeira coisa, gente, quando a gente fala de oxidar e redução, oxidação e redução, a gente tem que pensar nos elementos aí. Vamos falar aqui de oxidação, né? O ferro, que é do eletrodo, esse ferro aí, ele se encontra no estado metálico, ele é o ferro chamado ferro zero, né? Esse númerozinho aqui é o número que a gente chama de número de oxidação, ou ele recebe esse nome aí, NOx, tá? Esse ferro aí, ele está passando para a solução. Então, esse ferro, ele está passando para a solução e ele está ficando aqui, ó, né? Para ferro. Eu estou enxergando, parece um 3, vou colocar 3 aqui, tá? Mas não interessa se é ferro 3 ou ferro 2. Depois a gente dá uma conferida em aula, ou então dou uma arrumada aqui para vocês. O importante é que ele está passando o NOx dele, gente. Vamos prestar atenção nesse NOx aí, né? O NOx dele está passando aí de 0, ó, está indo para 3 ou 2, né? Está indo para 3 ou 2. O 2 ele está acontecendo aí uma oxidação, tá? E aí ele está passando para a solução. Então, você imagina que o ferro que está aqui, né? Que ele está nesse eletrodo, ele está indo para a solução. Ele está indo para a solução, agora na forma de ferro oxidado. Então, ele está indo na forma de ferro, eu estou vendo 3 aqui. De ferro 3+. Esse eletrodo aqui, ele está
virando, está indo para a solução, esse ferro. Ele está deixando de ser ferro 0, de ser essa barra de ferro, e está virando ferro 3+, né? E os elétrons que ele tinha estão saindo daqui e indo para esse eletrodo. Nesse eletrodo aqui, quem tem nessa solução? Quem tem nessa solução aí, quem está nessa solução é vou colocar até de outra cor aqui, ó, o cobre 2+. Olha lá o cobrezinho lá, né? O cobre 2+, né? Esse cobre 2+, quando chegar os elétrons aqui, ó, chegando os elétrons aqui no eletrodo, ele vai pegar esses elétrons. Então, o cobre 2+, ele vai pegar 2 elétrons para ficar cobre 0, né? Cobre 0. Olha lá, ele ganhou elétrons, o cobre ganhou elétrons. Então, nesse caso aí, esse cobre, ele está passando por um processo aqui de redução. Ele está passando por um processo de redução. E se a gente olhar esse eletrodo aqui, por isso que esse eletrodo aqui, gente, ele é de carbono, tá? Porque o carbono, na verdade, ele não está participando, ele só está segurando os elétrons para o cobre chegar lá e pegar esse cobre aí. Se a gente pensar no eletrodo, vou fazer até o eletrodo aqui, ó. O eletrodo de carbono vai estar aqui, desenhadinho aqui. Vai fazer o quê? Depois de um tempo, ele vai começar a juntar o cobre metálico aqui, ó. Em toda a sua superfície vai juntar cobre metálico. Da onde está vindo esse cobre? Esse cobre era o cobre que estava em solução. Era cobre 2+. Quando ele ganha elétrons, ele fica cobre 0. Tá? Ele fica o cobre aí reduzido. Cobre 0. Então, aqui a gente está observando a redução. E nesse caso aqui do ferro, só para a gente não deixar incompleto, né? Ferro 3+, se for mais 3+, ele perde 3 elétrons. Se for 2+, ele perde quantos elétrons? Ele vai perder 2 elétrons. E são esses elétrons aqui, que são os elétrons que estão participando dessa corrente aí, que estão passando por essa corrente, tá? Sempre quando a gente tem uma ponte, tem uma pilha, a gente tem que ter a chamada ponte salina. Para que vai servir essa ponte salina aí? Vamos falar das partes aí. Deixa eu colocar as partes da pilha em verde aí. A ponte salina, gente, serve para o seguinte. Imagina que estão saindo elétrons aqui, né? Se está saindo elétrons e o ferro 3 está virando ferro 3+, essa solução aqui, ela está ficando o quê? Ela está ficando carregada positivamente. Carregada positivamente. Enquanto essa daqui estaria vindo os elétrons e ela vai ficando carregada negativamente, né? Pode isso? Não pode, não existe soluções ficarem carregadas. A ponte salina, ela vai ser composta normalmente por qualquer sal. Vamos colocar um sal de exemplo aí, Na+, Cl-, né? Qual sal que é esse daí? Esse sal aí é o nosso cloreto de sódio. Então, pode ficar assim, quando aqui começar a carregar de cargas positivas, que a gente falou, está carregando de cargas positivas vindas desses átomos aí, de ferro 3+. Eles que são as cargas positivas, eles que estão dando cargas positivas. Quem que vai sair aqui da ponte salina? Aqui está cheio de NaCl. Aqui vai começar a sair átomos de cloro lá, cloro menos. Vai começar a encher essa solução também de cloro. Por quê? Porque o cloro é negativo. O negativo do cloro vai cancelar esse positivo que está ficando na solução, deixando sempre essa solução neutra. Enquanto aqui que era negativo, aqui vai começar a sair átomos de Na+. Na+, para fazer esse balanço da carga aí, para a sua solução não ter essa carga, essa diferença de carga aí, e sempre, né, ficar neutra. Então, a ponte salina, ela serve para deixar as soluções, escrever a solução neutra, sempre. Tá? Ela sempre vai ser feita com sal,
por isso que é ponte salina, e aí, se ela é feita com sal, ela é feita com compostos que são íons, e esses íons eles vão entrar aí de acordo com a carga que a sua solução iria atingir. Sem a ponte salina, sem ela, não há corrente. Então, se a gente não colocar a ponte salina, não existe essa passagem de elétrons daqui para lá, tá? Porque essa solução não ia ficar carregada positivamente, essa daqui não ia ficar carregada negativamente. Depende da ponte salina, então, para que essa reação funcione. Então, o que a gente está vendo aí nessa pilha, resumidamente, né? Só para a gente terminar, vai ser o quê? A oxidação aqui nesse polo, né? E a redução nesse eletrodo aqui, tá? Oxidação no eletrodo de ferro e a redução do cobre que estava em solução em cima do eletrodo de cobre aí. Tudo bem? Sempre que a gente fala de pilha voltaica, a gente também pode pensar na regrinha aí, ó. Deixa eu apagar um pedaço aqui só para colocar essa regra. A gente pode pensar na regra chamada de Dona Porta. Sempre, mas aí nesse caso é bom lembrar, né? Que essa regrinha de pilha aí, a regrinha da Dona Porta, ela funciona somente para pilhas voltaicas, tá, gente? Não funciona para pilhas galvânicas ou também pilhas chamadas eletrolíticas aí, né? O que vai ser essa regrinha da Dona Porta? Só para a gente saber o nome dos caras aí, né? Então aqui, ó, quem doa vai ser quem oxida. Isso a gente está falando mesmo, né? Aí, ó, oxida é quem está perdendo elétrons, então se ele está doando elétrons, ele está oxidando. Vai ser o polo negativo da minha questão. Negativo. E vai ser o meu anodo. Aqui vai ser o polo, né? O porca vai ser positivo. Vai ser quem está reduzindo. Vai ser chamado de cátodo. E ele vai aumentar. Né? Então, se a gente olhar aí, né? Se a gente for dar o nome, se ele está oxidando, ele é quem está doando os elétrons, olha lá, né? Oxidando. Está doando os elétrons, a gente viu isso, oxida está doando os elétrons. Ele é o polo negativo. Aqui nós temos o polo negativo da pilha. Aqui nós temos o polo positivo da pilha. Né? Aqui a gente vai chamar esse eletrodo aqui, ele é o cátodo. Olha lá, né? Polo positivo é o cátodo. Enquanto o polo negativo, olha lá, negativo vai ser chamado de anodo. Vou colocar aqui, anodo. Tá? Então espero que vocês tenham entendido essa pilha aí. Só está acontecendo a oxidação do ferro e a redução do cobre. A redução do cobre acontece no cátodo, que é o polo positivo. A oxidação do ferro acontece no anodo, que é o polo negativo. Essa corrente elétrica vai estar passando por um medidor de corrente, vai estar mostrando lá que vai estar passando uma corrente, vai ter a ponte salina para balancear as cargas que vão estar ficando em solução, e tudo isso que a gente falou. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa questão sobre oxidação e redução, e um abraço e bora estudar!